Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Hoje estamos aqui para trazer mais um dos ensinos de Jesus e estamos iniciando o capítulo 7, que é o último capítulo do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Vamos ler a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Pois bem, esta passagem é muito conhecida por nós, é muito conhecida até por aqueles que não têm muita familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, a questão do julgamento. Não julguem, para que vocês também não sejam julgadas. Muitos também já ouviram falar dessa expressão: não atire as suas pérolas aos porcos. Não deem aquilo que é sagrado aos cães. Uma outra passagem, muito conhecida de nós também: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. E uma outra passagem conhecida por nós aqui: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Pois bem, aparentemente, nós temos 4 blocos de ensino. O primeiro, mencionado por nós, a respeito do julgamento. O segundo, a respeito de não desperdiçarmos as nossas pérolas com quem não merece. O terceiro ensino aqui, o ensino a respeito da oração, a importância da oração. E o outro ensino, que é considerado a regra áurea de toda esta mensagem do Sermão do Monte. Aliás, nós poderíamos dizer que é a regra áurea de todo o ensino de Jesus. Porque a passagem diz: porque disto depende a lei e os profetas. No entanto, eu tive uma visão diferente dentro de algumas leituras que fiz
estudando a respeito dessa passagem, e uma das que mais me chamou a atenção, aliás, duas me chamaram a atenção, porque eles foram numa mesma direção, que estas passagens não são separadas em si, mas elas se constituem um bloco. Não são vários ensinos aqui, digamos, aleatórios de Jesus, ensinos em várias direções, mas na realidade eles estão contidos, e poderíamos dizer, contidos dentro do versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, porque esta é a lei e os profetas. Deixe explicar. Primeiramente, os dois livros que me chamaram a atenção na exposição dessas passagens foi aquele livro que já mencionei, aliás, os dois, já mencionei algumas vezes aqui. O primeiro, A Conspiração Divina, de Dallas Willard, e o segundo, O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, que faleceu logo nos últimos dias em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Os dois consideram que este texto está interligado, que na realidade o texto a respeito do julgamento, o texto a respeito de não desperdiçar aquilo que é sagrado com os cães e porcos, e o texto da oração, eles estão contidos e estão contidos aqui no versículo 12. Nós poderíamos assim dizer: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Façam o quê? Por exemplo, não condene os outros da forma como você não gostaria de ser condenado. Uma outra questão aqui: não jogue as suas imposições e os seus conhecimentos sobre as outras pessoas da mesma forma que você não gosta que isto seja feito com você. Uma outra coisa que nós vemos aqui: ore pelas pessoas e peça a elas as mesmas coisas que você gostaria de receber da parte de Deus. Se você acha que aquelas pessoas que você ama, ou algumas pessoas que estão diante de você, precisam receber de Deus, ore para que elas recebam. Busque a Deus. Bata e a porta será aberta. Peça e você receberá. Aquilo que você gostaria de pedir a Deus com relação a você, ou aquilo que você pede a Deus com relação a você, pede o perdão de Deus, pede a misericórdia de Deus, pede a graça derramada de Deus para a sua vida. Pede coisas a Deus que você gostaria que Ele acrescentasse à sua vida. Também, da mesma forma, peça pelos outros, peça aos outros. Porque Ele diz: tudo o que você quer para você é também aquilo que aquilo que vocês querem, tudo o que os outros querem é aquilo que você gostaria para você também. Ofereça aos outros aquilo que você gostaria para você. Não faça para os outros, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E ele diz: disto depende a lei e os profetas.
É interessante, nós estamos começando pelo final do texto, mas ele dá luz, ele traz luz para todo esse contexto daquilo que lemos. Disto depende a lei e os profetas. Qual é a lei máxima e que Jesus nos mostrou e que consta no Antigo Testamento e que eles conheciam? É aquela lei que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Desta depende a lei e os profetas. Amarás a Deus e mostrarás que amas a Deus através do teu amor para com o próximo, assim como você tem amor por você próprio. É isto que significa: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Primeiramente, então, ele diz aqui: não julguem, não julguem, para que vocês não sejam julgados também. E aí ele diz: da mesma forma, da mesma maneira, Lucas, o Evangelho de Lucas diz: na mesma medida em que você julgar alguém, você será julgado também. E é o que ele diz primeiramente a respeito do julgamento. Nós temos que entender alguns aspectos aqui com relação ao julgamento. Será que Jesus está querendo dizer que nós não devemos ter capacidade de observar as coisas de errado que acontecem na vida, talvez, na vida, por exemplo, dos nossos queridos, ou dos nossos amigos, nossos irmãos e irmãs em Cristo? Será que nós devemos nos omitir daquilo que estamos vendo? Será que também isto é considerado julgar alguém? Muitas vezes as pessoas confundem estas situações. Na realidade, julgamento implica em você sentenciar alguém. Você já aplicar uma sentença a alguém. Aliás, isto é uma atribuição que só pertence a Deus. Aliás, também nós vemos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, de que nós não somos ministros de julgamento ou condenação. Ele nos mostra aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, nós vemos aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos aqui no capítulo 5, ele nos diz: uma vez que conhecemos ele diz um pouco mais para frente: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja bem, ele diz aqui que nós nos tornamos ministros dessa reconciliação. E a nossa mensagem é a mensagem da reconciliação.
de nós fazermos amigos para Deus. E Paulo diz em outro momento, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 2, no versículo 4, ele diz para aqueles religiosos que usavam a mensagem da lei como a mensagem da condenação. Ele diz aqui, no versículo 4, ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Nós vemos também aquilo que Jesus falou para Nicodemos na noite em que ele o procurou, escondido. E Jesus diz assim, que Deus amou o mundo, no capítulo 3, a partir do versículo 16, esta passagem nós conhecemos muito bem. Ele diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A condenação reside no fato de crer ou não crer na mensagem do amor e da salvação de Deus em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo, não julgue para que você também não seja julgado. Você já viu uma pessoa que usa de misericórdia, ela receber em troca condenação? Pode ser que algumas pessoas, em algumas situações, não concordam com o perdão e a misericórdia oferecido às pessoas. E por que elas não concordam? Elas não concordam exatamente porque elas já estão condenando alguém. E que alguém condenado não merece o perdão, o amor, a reconciliação. Então, nós vemos aqui, na palavra de Deus, este primeiro ponto, não julgar, para que vocês não sejam julgados da mesma forma com que vocês julgam. E aí, ele diz assim, ele usa esta ilustração. Porque você olha para o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus quis dizer com essa ilustração? Dá para percebermos que Jesus se utilizou de um exagero. É algo até que beira o senso do humor. Imagine alguém tirando o cisco do olho de alguém com uma trave, uma viga imensa de madeira nos seus olhos. Como é que dá para tentar tirar o cisco que está no olho do seu irmão? Geralmente nós interpretamos esta passagem da seguinte forma: antes de você chegar para alguém e condenar ou falar para alguém do erro que ele está cometendo, veja se você também não tem pecados, se você não tem algum erro que você esteja cometendo, para que você possa lá se tratar e depois ter condição de, aqui, não condenar o seu irmão, mas ajudá-lo a tirar o cisco do olho. Sim, o interessante é que esta passagem, ela mostra mais de alguém que queira ajudar o outro a tirar aquilo que o está incomodando.
mas não está em condição de fazer porque está com algo muito maior em si do que aquilo que está tentando reparar na vida do seu irmão, da sua irmã. O que Jesus está aqui nos mostrando é, então, e que algumas vezes interpretam, é que veja os erros que há na sua vida e trate deles antes de você tentar tratar alguém dos seus erros, ou de você trazer um julgamento errado a respeito de alguma coisa que esteja acontecendo na vida de outro e de outra. E aí eu digo que dentro do comentário da exposição de Dallas Willard a respeito dessa passagem, eu tive uma luz como eu não tinha me apercebido antes. Qual é a trave que está no nosso olho, que nos impede de tirar o cisco do olho do seu irmão? Muitas vezes nós achamos que são erros na nossa vida, alguns erros, alguma coisa que fazemos, e aí não estamos em condição. Mas ele diz que aquilo que está em nossa vista, que impede que tiremos o cisco do olho do nosso irmão ou da nossa irmã, é exatamente a trave que não nos deixa enxergar. E qual é esta trave? A própria condenação, o próprio julgamento. Muitas vezes, o julgamento e a condenação nos impede de verdadeiramente ajudar, porque nós estamos já indo com um espírito, alguém que vai com um espírito de condenação para alguém, não está em condição de tentar entender, de amar, ou de ajudá-lo, restaurá-lo, ajudá-lo através do amor, do perdão e do nosso ministério da reconciliação. Aquele que já julga e que condena está cegado pela sua própria condenação que faz de alguém, pelo seu próprio juízo que faz de alguém. Porque alguém que está condenando alguém, ele não está sujeito à revisão. Ele acha que já sabe aquilo que o outro fez, aquilo que o outro merece. E exatamente a condenação é esta trave que fica nos nossos olhos e que nos impede tanto de sermos ajudados e de enxergarmos melhor as coisas, como nos impede de vermos exatamente aquilo que se passa, de tentar entender, de tentar compreender o outro. Nós não estamos em posição de condenação. A condenação não está nas nossas mãos. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho da condenação, é o Evangelho da salvação. É o Evangelho, é a mensagem da reconciliação com Deus e com o outro. É o amor de Deus e não a condenação de Deus que nos leva ao arrependimento. É o amor de Deus e o nosso amor a Deus, de buscarmos compreender e amar a Deus, que nos leva a amar o outro, a amar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo. É o amor de Deus que nos leva a um verdadeiro senso crítico a nosso próprio respeito, que nos leva a entender que aquilo que nós não queremos para as nossas vidas, nós não devemos fazer para os outros. Quem de nós aqui quer a condenação? O que nós queremos para a nossa vida com relação aos outros? Compreensão. Nós queremos que os outros nos compreendam ou possam entender, muitas vezes até quando erramos,
que verdadeiramente erramos, mas por que nós erramos em alguma situação. Ou muitos ainda não enxergam, talvez, o estado que se encontram de erro e ainda não estão prontos para uma censura, para uma condenação. É interessante que no livro da Conspiração Divina, Dallas Willard traz um exemplo de que, ao invés de chegarmos às pessoas num estado de condenação, ele diz assim: nós não devemos perder o nosso senso de discernimento. Porque quem ama, cuida de quem ama. Quem ama se preocupa com alguém. E aí ele mencionou o exemplo de um dentista com alguém, o seu paciente, lá em sua cadeira. Aí ele vai e examina a boca do seu paciente. E aí ele vê, levanta algumas cáries, algumas restaurações, algo que ele precisa fazer, e ele diz para o seu paciente: olha, eu vejo que você não tem escovado os seus dentes direito. E por isso você está com alguns problemas, problemas da sua gengiva ou problemas dos seus dentes, e que você precisava aprender como escovar os seus dentes melhor, e eu vou te ensinar como fazer isto. Você acha que aquele paciente, aquela pessoa que está no consultório, se sentiria condenada pelo dentista? Ela ainda até poderia dizer: mas doutor, eu escovo meus dentes direito, e por que fica assim? Aí ele até poderia dizer: vem cá, olha, vou te ensinar. Aqui, pega o fio dental. Aí ele mostra: olha, o seu dente está com algumas placas, você está com algumas placas na gengiva, você precisa prestar atenção nisso. Como é que você faz? O que você tem feito? Você acha que ele se sentiria condenado? Não. Ele se sentiria até considerado. Ele até se sentiria muito bem com o dentista que vai lhe ajudar a que não tenha mais problemas em sua boca. De alguma forma, irmãos, é o amor que nos restaura. E a Bíblia, ou melhor, de alguma forma não, em tudo é o amor que nos restaura. E a Bíblia nos ensina a seguir a verdade em amor. E nos ensina também a nos trazer a verdade não de uma forma condenatória. Não é um texto bíblico aquele ditado: a verdade dói, mas tem que ser dita. A verdade que dói, a verdade que condena, a verdade que machuca, ela não deve ser dita. Muitas vezes, e aí Jesus diz: hipócrita, porque nós trazemos uma condenação para os outros, nós impomos uma verdade aos outros, quando na realidade nós estamos sendo sujeitos de exame de condenação. E aí ele diz: você é um ator. Você chega e diz para o outro o que está acontecendo e o que acontece com você. Então, a condenação é esta trave que se encontra nos nossos olhos. Há uma outra passagem aqui na continuação. Dallas Willard coloca 3 pontos aqui. Ele diz assim, que o amor ágape foi ilustrado concretamente nesta passagem de 3 maneiras. Primeiro, não condenando ou culpando aqueles que estão ao nosso redor. Em segundo lugar, não forçando soluções sobre as pessoas, não impondo soluções sobre ela.
não impondo as nossas verdades, digamos assim, então não forçando soluções maravilhosas sobre as pessoas. E em terceiro lugar, ele diz, apenas pedindo o que queremos delas e de Deus. E apenas colocando para Deus em oração. E com relação a esta passagem aqui, que ele fala a respeito de cães e porcos, de pérolas, ele nos diz assim, de como é vista esta passagem, que ele diz assim, a nossa prática de condenação, ele diz, conforme podemos chamá-la, normalmente acompanha de perto também um recurso usado para gerenciar a vida daqueles que amamos. Então ele diz assim, a nossa condenação é como se fosse para ajudar aqueles que estão ao nosso redor, e ele diz que nós nos utilizamos de uma outra prática para gerenciar as pessoas que amamos. Trata-se da prática de jogar as coisas de Deus sobre eles, independentemente de a desejarem ou estarem preparados para recebê-las. E não só as coisas de Deus, mas coisas genericamente boas, como, por exemplo, a educação ou uma alimentação saudável. E aí ele diz assim, que o que Jesus ensinou se tornou um provérbio, mas infelizmente não sendo considerado no sentido que Jesus verdadeiramente quis trazer. Não deem, ele disse, o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ele diz, o sentido comumente atribuído a esta passagem se opõe diretamente ao Espírito de Jesus e ao seu ensino. Segundo essa interpretação geral, equivocada, ele diz assim, possuímos tesouros maravilhosos e passíveis de compartilhamento. Por exemplo, a verdade ou um ato de serviço, talvez esse tesouro seja o próprio Evangelho. Entretanto, há pessoas que não são merecedoras de tais tesouros. Todavia, a suposição é de que devemos ter cautela de pessoas indignas, gente que recusaria ou faria mau uso do que temos para oferecer, os cães ou os porcos mencionados no versículo. Nesse sentido comum, é como se não devêssemos gastar o que temos de bom com pessoas indignas, malignas. É esta a leitura padrão do versículo em questão. Mas aí ele fala que seria difícil imaginar que seria exatamente isso que Jesus Cristo estava falando. Porque ele levanta um ponto interessante aqui. Se fosse isso exatamente o que Jesus estivesse falando, Deus não teria enviado o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Porque quem de nós, antes de receber a mensagem do amor e do perdão de Deus, não poderia estar nesta categoria? Será que algum de nós acha que seria mais merecedor? A que não seríamos cães ou porcos? As pessoas que rejeitam o amor de Deus, que rejeitam a mensagem de Deus, então rejeitariam e rejeitam o Evangelho e o amor que Deus tem para oferecer através de Jesus Cristo. Me digam, quem não se encontra num estado desse antes de conhecer a Jesus? O nosso mérito foi exatamente reconhecermos, nós que nos rendemos a Cristo, é de reconhecermos os nossos pecados e de reconhecermos a nossa incapacidade de nos aproximar de Deus e reconhecermos que o seu amor nos aproximou dele. E então ele diz exatamente aqui, também ele cita o versículo
que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 35, e diz: devemos ser como o Pai Celestial, que é bondoso para com os ingratos e maus. Se Jesus quisesse dizer que não devemos atirar as nossas pérolas aos porcos, e nem aos cães, como é que ele nos diria, ou ele nos ensinaria, como nos ensinou nas passagens anteriores, a amarmos aos nossos inimigos e a orarmos por aqueles que nos odeiam? Como é que Jesus teria dito que o mesmo sol brilha para justos e injustos? Então, a palavra de Deus, ela realmente é para todos, a mensagem é para todos. Então, o problema exato de dar pérolas aos porcos não reside no fato, ele diz aqui, de questão de eles serem indignos. A questão não está na dignidade, ele diz, e sim na capacidade de receber dos cães e porcos. Ele diz: os porcos não podem digerir pérolas e nem extrair delas o nutriente. O mesmo acontece com o cão com relação à Bíblia. Aliás, cães aqui não é como nós consideramos hoje os nossos cães de estimação, nossos cãezinhos, os nossos cachorrinhos. Não, naquele tempo os cães, eles estavam no meio da sujeira, assim como os porcos se alimentavam também das coisas que jogavam para eles. E aí ele diz assim: se você insistir em levar pérolas aos porcos e bíblias aos cães, eles se voltarão contra você e o despedaçarão, pelo simples fato de você ser comestível, e não as pérolas ou a Bíblia. Qualquer que tenha sido a prática de cuidar, que tenha tido essa prática de cuidar de animais, iria entender essa questão. Então ele diz aqui, e como nós poderíamos entender essa passagem? Não imponha as suas verdades aos outros. Não imponha as tuas verdades ou a própria mensagem da Bíblia para tentar se impor aos outros. Aliás, eu creio que este é um grande problema no qual as pessoas nos enxergam, a nós, os evangélicos. Muitas pessoas consideram os evangélicos donos da verdade. Aqueles que são donos da verdade e que vêm nos trazer as verdades para querer nos converter ou mudar a nossa vida. De alguma forma, o problema pode ter acontecido quando as pessoas pensam dessa forma. Eles acontecem porque nós achamos que a mensagem depende de nós impormos, quer queiram, quer não. E é interessante Jesus nos dizer que ele falava por parábolas, para que quem quisesse compreender, que compreendesse, e aqueles que quisessem verdadeiramente compreender, compreenderiam. Mas alguns veriam e não compreenderiam, e não chegariam ao arrependimento. Aí ele diz assim: quantas vezes isto não acontece entre pais e filhos, dos pais quererem se impor, então, ao lado dos pais condenarem, ainda a manipulação e a condenação, elas andam de mãos dadas, ele diz. E o contra-ataque é a causa principal, muitas vezes, da alienação, da separação entre as gerações. É interessante que até ele cita aqui uma passagem, algo que C.S. Lewis escreveu no seu livro Os Quatro Amores. Ele falou na questão da condenação, da imposição. C.S. Lewis chegou a dizer que
nós tratamos os nossos filhos muitas vezes, ou as pessoas a quem amamos, de uma forma pior do que nós trataríamos as pessoas fora. Ele diz que as pessoas fora, muitas vezes nós trataríamos com mais educação, com mais gentileza. E as pessoas próximas a nós, muitas vezes nós tratamos no grito, nós tratamos na base da discussão, da briga, na base da intolerância, da imposição. E ele diz que nós tratamos muitas vezes os nossos de forma muito diferente como nós tratamos estranhos. E aí nós dizemos que fazemos isso porque gostamos, porque temos consideração. Será? Então, nós vemos que nós, muitas vezes, o que acontece? Nós tentamos impor verdades, o conhecimento. Não é bem assim. Muitas vezes as pessoas não estão em condição do coração, em condição de receber ou algum ensinamento. É interessante que o livro de Provérbios diz: repreenda o sábio e ele se contentará com a repreensão. Mas, além do sábio pouco precisar de repreensão, geralmente não é o que acontece. Porque quando nós partimos para talvez jogar as nossas verdades sobre outros, muitas vezes não há sabedoria, nem em quem recebe, nem quem lança as suas verdades aos outros. A palavra de Deus nos mostra que Jesus não impõe nada sobre nós. Jesus não arromba a porta do nosso coração. A verdade é manifestada em amor. Era assim que Jesus se aproximava dos pecadores, de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, de pessoas que eram condenadas pela sociedade. Jesus se aproximava em amor. E em amor Jesus conversava com elas. E sentindo-se amadas, as pessoas se aproximavam de Jesus, não na base da condenação. Pelo contrário, Jesus condenou aqueles que queriam impor. Jesus disse para os religiosos que vocês atam fardos pesados nas pessoas e vocês não conseguem mover nem só com um dedo. Então, como que nós podemos ajudar alguém que não está no momento de receber verdades preciosas da palavra, muitas vezes? Não pela força. Há uma passagem que diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O mal é enfrentado com o bem. É o que Jesus nos ensina. Então, nós aprendemos a terceira lição aqui. O que fazer com as pessoas e com muitos que amamos e que, se nós não devemos condenar, se nós não devemos impor nossas verdades a ninguém, porque nós não queremos também que ninguém imponha suas verdades para cima de nós. Quem gosta disso? Nós devemos, então, aprender aquilo que ele nos ensinou. Orem, peçam, busquem a Deus, batam a porta, busquem
e vocês vão achar. Batam e a porta vai se abrir. Peçam e lhes será dado. É isto que nos ensina a palavra de Deus. É isto que Jesus nos ensina. Nós devemos orar. Nós devemos orar pelas pessoas. Nós devemos orar por quem nós amamos. Nós devemos orar e estarmos à disposição daqueles que gostaríamos de ajudar, de estender a mão. Porque na oração, se nós orarmos com toda a intensidade, Deus ouve e Deus atende. Muitas vezes, aquele que está numa condição, ou melhor, que não está em condição de receber as verdades que Deus tem para oferecer, e que está fechado até para o amor de Deus, nós não podemos ter esta passagem como normativa e autoritativa de que todos vão mudar ou se arrepender ou que coisas possam acontecer. No entanto, nós devemos orar. Nós devemos até buscar as pessoas, conversar com elas. E Jesus disse assim, que se até os pais que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, como não dará Deus àqueles que o pedirem? É que Deus gosta, através da oração também, Deus deseja, Ele olha para o amor que temos. Deus olha para o nosso coração. E se nós agirmos através de manipulação, de imposição, de condenação, Deus vai olhar para nós e Deus vai ver a nossa hipocrisia, a nossa falsidade. Concluindo, diz assim a palavra de Deus: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Façam aquilo que vocês gostariam que eles lhes façam. O amor de Deus é o elemento mais poderoso da terra, desse mundo. O amor de Deus é a arma mais poderosa, dizer, que Deus pode oferecer, pode trazer, que pode mudar a vida das pessoas. Nós devemos amar aos outros, não nos armar com relação aos outros. Nós devemos amar não condenando, não nos impondo. Nós devemos amar orando pelas pessoas que nós gostaríamos que recebessem a ação de Deus em suas vidas, o amor de Deus em suas vidas. É esta a essência do Evangelho. É esta a mensagem do Evangelho. É disto que depende a lei, os profetas e os apóstolos, ensinado por Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor não nos tratou através da condenação. Mas, ó Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos tratou através da tua reconciliação, através do teu perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não compactua com o pecado, que o Senhor odeia o pecado. Mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor nos ama intensamente. E nós sabemos que Cristo Jesus é a fonte do teu amor.
Senhor, nós queremos te agradecer pela tua oferta para as nossas vidas. E queremos te pedir, ó Pai, que tu nos ensines a amar verdadeiramente, não a nos relacionarmos com ninguém pela discussão, pela condenação, pela intimidação, mas nos ensina, ó Pai, a verdadeiramente querermos o bem para o outro, ainda que com a manifestação da verdade, mas de uma forma curadora e não de uma forma condenatória, ó Pai. Que nós aprendamos a orar por aqueles que nós desejamos ver as tuas mudanças para a vida de cada um. Senhor, é isso que nós te pedimos e te agradecemos porque é desta forma que o Senhor nos trata. É dessa forma que Jesus nos recebe. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, desde agora e até a volta de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o desejar.